Olá, começa agora o Porto Alegre em Debate. Neste início de mês de setembro, o programa não poderia deixar de falar da tradição gaúcha. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o vereador Bernardino Vendrúsculo, que é autor de vários projetos de lei que incentivam a cultura do Rio Grande do Sul. Também participam aqui deste debate aquele que dispensa apresentações para todos os gaúchos, mas Paixão Cortes, importante a gente lembrar que é grande folclorista aqui do estado. Obrigado. Também participa Nito Almeida, que é patrão do piquete Aporreados do 38. E ainda Renato de Souza, patrão do piquete Rodrigo Cambará, junto com a nova geração aí. É, a nova geração que esperamos substituir, né? Esperamos que vá nos substituir, né? Por isso, desde pequeno, né, nós ensinamos toda a lida campeira para ele, o que é a nossa cultura. Eu estava dizendo, agora me permite o Paixão que está aqui do meu lado, e eu estou dizendo para ele agora na subida, porque ele também foi naquele grupo de cavalarianos que foi levar o laçador lá né, até aquele ponto do aeroporto, quando ele é pequenininho, naquela época ele já tinha o seu cavalo. E eu estava dizendo para ele, esse homem aqui, né, fazendo as perguntas para ele, porque graças a ele, os gaúchos hoje têm uma referência. Né? Ele e aqueles outros companheiros que levantaram naquela época. Se hoje nós, Fernandino e Nito, nós estamos passando dificuldade, tu sabe que está sendo as mais difíceis aqui na Estância da Harmonia, né? Há 30, 50 anos atrás. Faz parte da própria evolução, né? Do homem gaúcho, né? E o orgulho de ser gaúcho. Mas é exatamente sobre essa questão da referência que eu queria começar a nossa conversa aqui, porque só em 2010, vereador, foram quatro projetos de lei que o senhor entrou, todos com alguma referência ao resgate da cultura gaúcha, né? Eu queria te perguntar, qual é a necessidade de Porto Alegre? A cultura gaúcha, ela está, de certa forma, ofuscada e ela precisa de leis que reafirmem ela? Bom, primeiro, é um prazer muito grande poder estar aqui nesse momento com o Nito, com o Renatão, do Rodrigo Cambará, e com essa figura aí que é a figura principal, né, do nosso movimento tradicionalista gaúcho, né? E, enfim, e Poliana, eu, na verdade, desde o primeiro dia do meu mandato, eu já comecei protocolando projeto de que, de uma forma ou de outra, procura buscar, né, marcar posição na valorização dos nossos usos e costumes, né? Agora há pouquinho o Paixão ainda me fazia referência a um documento que eu enviei esta semana, algumas pessoas e a imprensa, onde me posicionava no sentido de que as pessoas não são obrigadas a tomar chimarrão, né, a saber fazer um chimarrão, né, um churrasco, a usar bombacha, a dançar música gaúcha, enfim, né, não são obrigadas, né. Mas ninguém pode negar que nós temos uma cultura própria aqui, os nossos usos e costumes, e aí entra essa figura do Paixão Cortes, né? Eu acho que nós, como parlamentares, eu me coloco nesta obrigação de procurar cada vez mais fazer aquilo que nos compete em homenagem a essa gente, ao Paixão, né? Todos lá os colegas, os 8 do Julinho, né? Enfim, e a gente que tem uma certa, vamos dizer assim, audácia e se mete a propor esses projetos. Então, já que eles não fazem, nós vamos cutucando, né? Cutucando é muito próprio nosso, né, Paixão? E atualmente, entre os meus projetos, nós temos 4 projetos que buscam destacar a nossa cultura. Que um deles é o Parque Temático da Cultura Gaúcha. O que é o Parque Temático, Poliana? O Parque Temático seria alguma coisa assim, onde pudesse contemplar desde uma pulperia, uma cutelaria, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos nossos usos e costumes. Um local onde nós pudéssemos levar, vamos dizer assim, os nossos visitantes, e nós mesmos visitarmos durante o final de semana, à noite, enfim, porque o que acaba acontecendo? Nós passamos aqui na Semana Farroupilha, né, que hoje é um mês Farroupilha, ao menos para nós, que também é um projeto meu, diga-se de passagem, não é que eu queira me exibir, né, mas né, é um projeto meu que determina que o acampamento tenha 30 dias de duração. Né? Outro projeto, Memorial ao Chimarrão. Nós não podemos ficar, e eu já inicio provocando, né? O pessoal, todo mundo diz que isso aqui, já apelidaram esse objeto aqui, ó. Isso aqui não pode representar as nossas cuias. O que é isso? Que é isso? Isso olha só, isso aqui não pode querer representar as nossas cuias, né? Isso está instalado ali na rota Eli Meirelles, né? E então, Memorial ao Chimarrão, Museu do Gaúcho, e aí, por falar em Museu do Gaúcho,
Isso aqui, o Paixão na infância, certamente deve ter namorado muito lá, né? Olha aqui, ó. Olha só o que nós temos aqui em Porto Alegre, ó. A sede do Grêmio Gaúcho lá na Carlos Barbosa. No final da Avenida Carlos Barbosa. Depois que passar o Grêmio. Isso aqui, Poliana, é de 1898. Exatamente. Né? Então nós estamos dizendo que... A figura principal foi o Sesimbra Jacques. Sesimbra Jacques, exatamente. Então nós temos tudo isso, Poliana, e a gente fica angustiado, porque nós queríamos ver alguma coisa a mais. E olha, e como eu estava dizendo antes, você pode não gostar, não praticar, mas não pode negar que ela existe. É uma cultura própria, né? E veja só, eu já quero falar mais que todo mundo, eu prometo que eu vou ficar quieta aqui um pouquinho. Olha só, isso é um grande negócio, isso quando eu falo, as pessoas que estão nos assistindo, não é pegar dinheiro do executivo, não precisa, é só ter boa vontade. A iniciativa privada assume isso, explora comercialmente, nós vamos ter, né, alguma coisa para apresentar para nós mesmos. Era exatamente nessa questão que eu queria entrar. Os projetos todos eles estão em tramitação ainda. Sim. E se forem aprovados, eles não prevêem nenhum custo por parte do Executivo. Até porque nós, infelizmente, de acordo com a nossa Constituição hoje, os parlamentares, para proporem projeto, o projeto não pode trazer custo para o Executivo, senão ele é ilegal. Tá certo. Bom, vamos passar a palavra para o nosso convidado ilustre de hoje, né? Bom, em primeiro lugar, vamos tirar o ilustre aí, que eu tô tão bem quanto eles de bota e bombacha, e o Bernardino também de caça corrida, que eu acho que essa é a importância, né? Tem a nova geração que está ali, não é? E eu estava falando há pouco, anteriormente, que eu estava procurando uma fotografia, um documento, e encontrei essa fotografia quando, há 53 anos passados, eu saí do Rio Grande do Sul e fui diretamente para Paris e fiquei 5 meses de bota e bombacha, lenço no pescoço, né, divulgando pelos grandes espetáculos de Paris, pelos museus. Aquela época ainda era nascente a ideia, muito longínqua, de que alguém se atrevesse a sair do Rio Grande do Sul, de bota e bombacha, um pala, cantando e dançando os temas do Rio Grande nosso aqui. Porque realmente estava nascendo o movimento tradicionalista, e quantos temas coreográficos ainda posterior ao retorno, junto com os Gaudérios e mais 2 pares, o Antônio Augusto e mais 2 prendas, né? Nós não poderíamos imaginar que, decorrendo tanto tempo, meio século, nós tivéssemos aqui a representação, junto ao Poder Legislativo Municipal, uma figura como do nosso vereador, que constante, insistentemente, continuadamente está trazendo uma renovação de ideias, de causas, e que atinge os mais diferentes segmentos. Ninguém, como ele disse, é obrigado a estar de bota e bombacha, mas a alma, o espírito da pessoa, as preocupações com as novas gerações, não é, dizem bem mais alto do que o instante que nós vivemos. Então, esses projetos que tu tens aí, que tu estás falando, são projetos que o Sesimbra Jacques, em 1898, jamais poderia imaginar que hoje, decorrido tanto tempo, nós estivéssemos tomando ele como exemplo para uma revitalização da cultura rio-grandense. Então, quer dizer, essas coisas não se aprendem num dia de relancina, é só a vida que ensina, pois ela é melhor mestre, quem da vida tirou tudo e fez seu livro de estudo, não tem no que mais se adestre. É interessante porque hoje a gente tem dados de que existem mais de 5.000 CTGs ao redor do mundo, né? Então, acho que isso diz uma coisa dessa cultura, porque o senhor é um que sempre enfrentou com unhas e dentes os intelectuais. Eu acho que você está expressando-se mal. Falou um verbo no passado. Eu não... Ah, tá certo. Eu estou... Está, perfeito. Então, no presente, eu vou te perguntar... Como o senhor responde a quem ainda diz que essa cultura gaúcha, que a tradição farroupilha, o ideal do herói gaúcho, enfim,
que isso, na verdade, foi uma invenção que faz parte do nosso imaginário, mas que não tem fontes históricas. Pois tem gente que diz e não prova, e tem outros que dizem e provam, né? Então, eu acho que é muito mais fácil a gente desdizer os outros sem documento do que consolidar com documentação. Então, para isso existem diferentes segmentos, vistas, ângulos, óticas, não é? Mas o tempo é que vai dizendo. Se nós, em 1947, iniciamos esse movimento, lá no Julinho, que éramos 8, né? Passado mais de meio século, não é? Hoje, com 4.000 entidades no mundo e girando em torno disso, cantores, declamadores, gastronomia, professores, fotógrafos, TV, né? Hoje são 8 milhões de pessoas. Eu acho que não foi tão errada a ideia, né? Porque, eu acho que... Sabe que o Paixão... Alguma coisa aí, Alguma né? coisa agora se pergunta, né? Paralelamente, dentro do Rio Grande do Sul e do Brasil, algum evento similar teve essa repercussão de baixo para cima? Não. Acho que não. Os próprios sociólogos questionam por que da razão. Não são direitos estabelecidos por regulamento, por pode ou não pode, usa ou não usa, é permitido ou não é permitido, está de acordo com o decreto. Não, é que brotou espontaneamente do jovem e estudantes, não foi de uma determinação econômica, mas sim de uma ideia cultural. Uma ideia de resgate. De resgate. Então é por isso que às vezes se torna meio difícil de explicar o óbvio, que é o que vem da terra, o perfume da mata, da natureza, não é? Então, quando menos espera, você vê um processo de engrandecimento de setores que jamais estavam diretamente ligados, mas tinham um alma e sentimento gaúcho. Eu tenho uma admiração muito grande por essa figura do Paixão. O Paixão me conquistou. Primeiro, não tem como ele não conquistar ninguém, né? Por tudo isso que ele fez e vem fazendo, né? Mas um belo dia o Paixão, hoje eu tô de cola fina, mas de vez em quando tu mesmo sabe que veio pilchado. Aí as pessoas me perguntam, alguma comemoração? Hoje sim, eu levantei com vontade de me pilchar. Bom, e hoje então, bem à vontade aqui, também com vocês que estão pilchados, falando, porque eu tenho admiração, como eu estava dizendo, pelo Paixão. Um belo dia ele me disse assim, Bernardino, e Paixão, qual é a tua opinião a respeito? Tem alguns CTGs que as pessoas chegam lá, se não estiverem pilchadas a rigor, não entram. Aí diz ele assim, isso aí é para diminuir, não é para ampliar. Porque na medida, olha o que me disse o Paixão lá atrás. Diz, Bernardino, tu não pode exigir que alguém saia de casa, ele nunca entrou dentro de um CTG. E tu tem que primeiro acarenciar a criatura, deixar ele ficar bem à vontade, né? Ele por si só vai comprar uma pilcha. Eu, por exemplo, hoje eu estou aqui de cola fina agora. Se tu me convidas para ir lá no teu galpão ou lá no CTG, a gente já está mais lá na frente. Não, então eu vou ter que me preparar. Agora, tu não pode fechar a porta de um CTG para o sujeito que chega lá sem estar usando a pilcha, porque isso aí, ao natural, tu vai afastar, e se tu permitir que eles frequentem o galpão, abre caminho. A própria criatura, por si só, ela vai se adequando aos termos, né, à exigência da própria casa, né? Então, o Paixão lá, não sei há quanto tempo atrás, mas ele me deu essa explicação, eu fiquei apaixonado por isso. E essa vontade desses meninos lá atrás, eu não canso de prestar atenção, né? Porque lá atrás enxergaram, né? Aquilo que ele já disse, jamais imaginamos que isso pudesse ser do volume, ter crescido tanto da forma que cresceu. E nós não podemos esquecer que nós estamos na capital internacional do gaúcho. Por isso que se justifica a angústia. Se nós estamos na capital internacional do gaúcho, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos deixar que outros estados ou outros países tenham estruturas ou condições melhor que as nossas aqui. Nós estamos
ficando para trás. Por isso Antes a preocupação, antes da gente né? passar, porque a gente vai passar especificamente para os seus projetos e discutir aqui, mas antes da gente passar para essa parte, eu gostaria de ouvir dos dois patrões que hoje estão extremamente envolvidos com o acampamento Farroupilha, como é que está a reação de vocês em relação a essa, não vou dizer diminuição, mas alguns controles que têm se imposto sobre o acampamento, por exemplo, o porte de armas brancas, a própria circulação de cavalos, que está uma certa polêmica aí. Como é que está a relação de vocês em termos de conservar as tradições e se posicionar numa cidade que hoje é uma metrópole? Bom, exatamente isso é motivo de preocupação para nós. Na medida que o cavalo sempre foi um símbolo do gaúcho, né? Ele está praticamente aliado à imagem do gaúcho, o cavalo e o seu cachorro. E o acampamento, desde que nasceu, nós acompanhamos esse movimento desde a primeira edição, um acampamento que veio para isso, as pessoas vinham com seus cavalos, ficavam em volta do fogo do chão, as tertúlias, as pulperias, né? E os fogões campeiros e tal. E isso agora, claro, é evidente que aumentou o número de participantes, tal, é evidente que tem que ter um regramento e tal, mas as medidas estão sendo tomadas assim, sem perspectiva nenhuma. Na questão gaúcha, na questão tradicionalista, né? Eles têm tomado decisões em forma dentro de gabinetes pelo mínimo número de pessoas que talvez não tenham essa visão da tradição mesmo, né? E tomam essas decisões e passam para 370 entidades, que se multiplica por 5, né? Uma média assim, de acampamento, vai dar 15 mil pessoas, coisa assim. Então, 2 ou 3 decidindo isso, dessa forma abrupta, digamos assim, que nós tomamos conhecimento deste regulamento deste ano, que ele realmente é, como tu disseste, muito castrador, vou usar esse termo de campanha, assim, muito castrador, tolhe muito a liberdade que o gaúcho sempre teve, tolhe projetos importantes. Eu posso citar a minha parte, que me toca, um projeto que a gente ergue ali, réplicas de estruturas do interior. Em 2006 montamos a réplica da Charqueada São João, né? Tivemos a visitação maciça de estudantes, tudo que é lugar. O ano passado montamos a réplica do Palácio da República Rio-Grandense, lá da cidade de Piratini. Tivemos uma visitação de 60 mil pessoas ali dentro. E esse ano, então... Só o teu piquete? Só o meu piquete. 60 mil? 60 mil. Nas últimas 10 edições, em torno de 400 ou 500 mil pessoas visitando ali dentro, porque a gente bota um contador digital e marca a entrada da pessoa. E esse ano, então, tu imaginas, com o nosso projeto todo preparado, nós íamos fazer uma réplica de um galpão distância da região serrana. E aí, há 10 dias do evento começar, nós tomamos essa notícia da prefeitura, dos organizadores, que a nossa área seria toda remanejada. Ou seja, nós tínhamos um planejamento anual, que nós iniciamos lá no final do outro projeto, chegamos aqui com toda a estrutura montada, nós teríamos os clássicos do cinema, para as pessoas que não viram as obras. Nós temos uma obra fabulosa que o Paixão tem, que é a primeira versão do Tempo e o Vento. Nós recuperamos, esse é sensacional, as pilchas, a indumentária, nos anos 50, 60 e pouco o senhor filmou isso. Ué. A primeira versão, magnífico de ver, uma coisa histórica, magnífica. E nós, com toda aquela vontade de passarmos isso, nós íamos montar uma sala de vídeo para 100 lugares, para todas as pessoas que não tiveram oportunidade de ver essas obras no cinema ou em vídeo, comparecer ali gratuitamente para ter contato com essas obras. Entende? Então isso realmente nos chocou, a gente está preocupado e é uma preocupação, isso aí que tu disseste, um regulamento castrador, uma coisa, sabe, uma coisa, está preocupante. E como é que faz, Renato, com todas essas questões em jogo para conquistar os novos e levar para o acampamento? Poliana, sem querer me meter muito, aqui tem dois, claro, não dá para nós falar porque os outros podem estar nos assistindo aí, fica invocado, mas aqui tem 2 dos piquetes, 2 líderes de 2 piquetes. O Rodrigo Cambará, que é do Renato, e o Aporeados do 38, que é do Nildo. Dos melhores, dos maiores, dos que mais... Olha, cada um deles tem uma marca. O Renato transmite para o mundo todo. Então, é só, sabe... Eu vou dizer o seguinte, nós já viemos aqui para a Harmonia desde 89, no tempo da Cidade da Lona. Né? Ou seja, a gente vinha uma semana antes da chegada da chama, do desfile, montava uma barraca, né? E um lonão, um acampamento Galdério, um acampamento bem campeiro. Então a gente ficava daquela semana, não tinha problema nenhum, não tinha luz, a gente fazia os famosos, hoje em dia qualquer coisa normal, o gato.
Naquela época foi nós que inventamos o gato, um ia puxando a luz do outro. Hoje em dia tu vai numa vila de Porto Alegre, todo mundo tem gato. Bom, a água se puxava de longe, até as mulheres mexiam. Ou seja, eu não estou fazendo nada, vou lá buscar um balde d'água, né? Não adianta ficar aí parado só tomando chimarrão. Então, são coisas. Então a gente começou, depois veio algumas imposições na Campeonato de Farroupilha, começaram a fazer os galpões de costaneira. Ora, quem sabe como é que faz um galpão de costaneira? No máximo é 8 dias para montar um galpão. No mínimo, 8 dias. Né? Então, a gente tem que começar lá para o dia 20 para o dia 30, mais ou menos. Eu estou aqui, foi dia 20 que abriu, né? Os funcionários que montaram o meu galpão, ontem que eles foram embora. Vê só, ontem foi dia 1º. Né? Então, são questões assim, é demorado para montar, cada chuva, tudo. Então, já também criou um gasto desnecessário para nós, que muitas pessoas até perguntam e acham que tem iniciativa do poder público. Ah, mas eu já vi gente que foi lá no meu acampamento, vocês deixam montado esse galpão aqui o ano todo? Não, nós depois do dia 20, nós desmontamos. Bom, e há muitas pessoas falando até em turismo, né, em 2005, e falando em 2004, dando entrevista, que tinha atraído turista e tal, e eu tive uma ideia na época, né, eu vou chegar nessa... Eu tive uma ideia, né, apesar que eu não tenho muito conhecimento de informática, né, tem algumas aulas que eu não fui, né, eu matei a aula, né, e nós resolvemos colocar câmeras na época para o mundo, né, ou seja, conectado o piquete num site, que nós não tínhamos site, na internet, né, e mostrando a nossa imagem na rede de computadores, que é uma ferramenta que há 50 anos, há 10 anos, ninguém falava. Hoje em dia, a internet é fabulosa. Bom, no primeiro lançamento, está no nosso site, www.piqueterodrigocambará.com.br, tivemos quase 5 mil acessos. O ano passado já foi para mais um pouco, 40 mil acessos, já é a 3ª ou 4ª edição. Nós temos uma parceria com a Prosempa de Porto Alegre, né, que nos fornece a fibra ótica. Então a gente procurou mostrar a nossa cultura, a tosquia de ovelha martelo, né, mostrando a nossa cultura pela rede da internet. E as pessoas passando ali, Paixão, na frente do acampamento, fazendo questão de abanar, né? Então nós botamos, sorria, tia, você está na internet, né? Então uma coisa bem simples, foi diversas reportagens, e aí a reportagem até num jornal do ano passado, do Harmonia, do acampamento para o mundo, né? Porque tivemos só no ano passado 23 países conectados, né? Então é a nossa cultura de gaúchos que estão querenciados em outra querência. Então, morando nos Estados Unidos, na África, na Ásia, e ele mostrando, às vezes, ele mandando um e-mail para nós, me manda um pedacinho dessa picanha aí, me manda um pedacinho dessa costela, né? Ó, o cheirinho está chegando aqui. Bom, esse ano... De certa forma, isso vai ao encontro do seu projeto para instituir o acampamento durante a Copa, né? Então, só para terminar, então é o seguinte, nós estamos ali para fazer cultura. Eu sempre digo, nós estamos ali, e muitas pessoas até estão tentando mudar o nome do acampamento, algumas pessoas falando em festa. Não é motivo de festa. Nós sempre dizemos o seguinte, nós estamos ali para cultivar a nossa tradição. Esse é o homem aqui que levantou naquela época uma bandeira, e a bandeira está seguindo, nós estamos seguindo desde que eu me conheço por gente, vindo eu, o Nito, que estão vindo para ali, para mão. Está aqui o pequeno, que é o caçula, todo mundo com a sua bombacha, montando a cavalo. Essa celeuma dos cavalos esse ano, sinceramente, eu não entendi. Eu acho que as pessoas que fizeram esse regulamento desse ano, né, primeiro que é castrador, autoritário, total, porque ninguém foi comunicado. Ninguém foi comunicado, não chamaram nós. As pessoas interessadas, porque eu sempre digo, nós somos os astros da festa, porque as pessoas vêm aqui por harmonia, elas querem ver o gaúcho, né? Elas querem ver o cavalo, elas querem ver as crianças piochadas, as prendinhas, enfim, elas vêm aqui por harmonia para fazer isso. Aquelas pessoas que não gostarem, inclusive esse parque, a Estância da Harmonia, e foi idealizado pelo engenheiro Kurt Zimmermann, lá em 83, por aí, ele foi para ser um centro cultural da atividade gaúcha. Deve ser prestar uma homenagem a ele, exato, né? Mas está esquecido, coitado do Kurt, ninguém se lembra dele, né? Não é colega, que é o engenheiro.
ampla, aquela época, né? E que recebeu o apoio de vocês. Exatamente, o nosso apoio total. Agora, infelizmente, está aqui o nosso vereador Bernardino, que está fazendo excelentes projetos nesta área, né? E, infelizmente, vereador, eu vou dizer uma coisa, infelizmente temos algumas pessoas aqui no Rio Grande do Sul que parece que querem acabar com a nossa tradição. Nós não sabemos por quê. Qual é o bote que tem na sala? Vou falar um português bem claro. Né? Acabar ou usufruir? Não, usufruir. Agora mesmo, eu me lembrei. Essa sua pergunta é científica. Eu me lembrei agora, eu estava vindo para cá e passei ali, na saída do Harmonia, perto da Fazendinha, eu vi ali uma daquelas barracas de tiro-alvo que estão instalando ali. Tem uma lá na entrada e agora da outra na entrada das cuias, que chamam. Que não é cuia aquilo, né? Bom, diga-se de passagem. E nenhuma outra que... O que uma criança vai aprender para vir para uma instância da Harmonia para aprender a tiro-alvo? Esse aí, e quem é que controla isso? É a comissão organizadora. Então não adianta pegar e fazer, porque tem que fiscalizar o uso do álcool das crianças. Não, o que tem que acabar com as beberragens no Harmonia, porque o próprio poder público, Paixão, está incentivando os comércios de bebidas alcoólicas ali dentro, o próprio poder público. Bom, com certeza a gente tem bastante assunto ainda, mas vou ter que interromper um pouquinho, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Porto Alegre em Debate já volta falando da tradição gaúcha. Esta é a casa do menino, onde as crianças vão sorrindo com tudo que é bom. Tem comida pro Zezinho, tem higiene pra Ritinha, tem sim tudo que é bom. Cada um é um amigo, cada um vive com carinho, mas ajude sim, pra essa história não ter fim. Ajudar é como amar, faz tudo ficar tão bom. A Casa do Menino Jesus de Praga acaba de receber o ISO 9001, certificando a nossa qualidade ao atender mais de 40 crianças. Mas você precisa continuar nos ajudando a contar essa história. A Avenida Borges de Medeiros fica no centro de Porto Alegre. Ela inicia na Avenida Mauá e vai até a Avenida Padre Cacique. A abertura da Borges é recente, data de 1925. Antes disso, a extensão que ia da Rua General Andrade Neves até a Coronel Genuíno era oficialmente denominada Rua General Paranhos. Mas, para os porto-alegrenses, o local era o Beco do Poço. Devido à topografia da região com fortes ladeiras e depressões, a General Paranhos virou foco de crimes e prostituição. Planos para urbanizar e melhorar a rua sempre foram discutidos, mas foi o intendente Otávio Rocha que colocou como objetivo a transformação do local. Foram feitas obras de viação com alargamento da rua, derrubados prédios, além de investimentos em higienização e embelezamento. Partiu de Otávio Rocha também a construção do famoso viaduto de cimento armado, hoje um cartão postal da cidade. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate. Hoje nosso convidado é o vereador Bernardino Vendrúsculo, que tem vários projetos que incentivam a cultura gaúcha. Terminamos o último bloco falando das dificuldades que os gaúchos estão enfrentando, principalmente nesse mês de setembro, que é o grande mês da tradição gaúcha. E, vereador, queria começar esse segundo bloco falando de um dos seus projetos, que prevê exatamente a instalação do acampamento durante a Copa do Mundo, que não vai ser em setembro, mas para resgatar isso durante essa época. Como é que está esse projeto? Bom, primeiro eu preciso agradecer aqui o Nito, do Aporreados do 38, um piquete tradicional, né, do acampamento. O Renatão, do Rodrigo Camará, que é outro piquete tradicional do acampamento, por concordar em vir aqui hoje. E essa figura extraordinária, insubstituível, é o laçador ao vivo aqui, né? Que é o Paixão Cortes. Essa figura que nós aprendemos a admirar, e a cada vez mais todos nós admiramos essa figura, que é o Paixão Cortes. Por
concordar também em vir aqui gravar esse programa. O Bernardino tem um grande defeito, laça com uma armada muito grande. E assim, ó, preciso dizer aos ouvintes, aos que estão nos assistindo, melhor dizendo, a gente mistura rádio com televisão, que nós, vereadores, não temos assim a disponibilidade de a qualquer momento fazer essas gravações. E eu reservei o meu espaço para gravar um assunto que trata da cultura regional gaúcha, os nossos usos e costumes. E por isso eu tenho aqui o prazer de contar com essas 3 figuras maravilhosas. Por isso, Poliana, muito obrigado pela oportunidade, também vocês aqui da TV Câmara, né? Tu estavas perguntando dos projetos que nós temos, que busca um espaço que está vago aí, que né, não sei se tu estava falando do parque temático, né, mas o que é o parque temático? Né? O parque temático é alguma coisa que a gente possa ter aqui para mostrar aos nossos visitantes. O que podemos dizer? Até alguns anos atrás nós tínhamos aqui em Porto Alegre o João de Barro, que era ali na República, né? O Tio Flor, que era lá na Getúlio Vargas, né? A Pulperia, que é do Dorotel Fagundes, que era aqui no Largo... Grêmio Pérez, né? Na Ipatur. Ipatur, ao lado da Ipatur, né? Hoje nós não temos praticamente nada, né? E esse seu projeto, ele prevê um local para o parque? Não, eu não posso. Ah, claro, eu gostaria que fosse aqui no Parque da Harmonia, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu proponho, todo um regramento, aí, uma questão legislativa, eu não posso, eu, vereador, não tenho a capacidade, eu poder dizer, tem que ser ali. Eu digo e não digo, né? Sugiro, né? Mas a proposta de criar o parque temático, uma parceria público-privada, não tem dinheiro público, né? Para que nós tivéssemos um local onde pudéssemos frequentar o ano inteiro, né? Não só durante o acampamento Farroupilha. O que nós temos hoje? Só durante o acampamento Farroupilha, né? E então o parque temático seria um local onde pudesse, né, que nós pudéssemos ter lá uma oficina com dança, com poesia, né? Que nós pudéssemos levar o Paixão Cortes todo dia lá e sugar dele, né, um pouquinho cada dia, né? Enfim, né? Enfim, ter um local onde nós pudéssemos frequentar e apresentar aos nossos visitantes, né? Enfim. Ô, Bernardino, só para complementar a tua ideia, é o seguinte: quando nós iniciamos o movimento, em 47, no Julinho, terminado o período escolar, surgiu a grande interrogação: onde nos encontrarmos de novo? Olha só. Isso em 47. Por quê? A sociedade não recebia bota e bombacha, né? Não podia se tomar mate, não podia dançar nem falar sobre hábitos nossos. Então, daí a razão de, saindo do Colégio Júlio de Castilhos, né, procurar-se um local onde se pudesse dialogar, rever, dizer versos, cantar, comer churrasco, tomar mate, aspecto lendário. Isso em 47. Então, vem ao encontro da ideia que tu estás expondo. E daí o surgimento, de imediato, 9 meses depois, do 35 Centro de Tradições Gaúchas, que foi a primeira entidade no mundo com essa denominação, Centro de Tradições Gaúchas. Nenhuma sociedade, não só do Rio Grande do Sul, como em qualquer parte do universo, tinha essa sigla, CTG. E 35, que foi em homenagem à Revolução Farroupilha. E tão curioso, eu vou aproveitar essa oportunidade de esclarecer para vocês, é que quando nós pretendemos e nos reunimos, e a rapaziada toda, que primeiro eram 8, depois passaram 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas na minha casa, porque ninguém recebia. Não, a sociedade não recebia, não tinha bar, não tinha churrascaria. Então, aí se procurou um outro local, que aí surgiu então o 35 Centro de Tradições. E que deu, então, início a essa manifestação que perdura aos dias atuais. Quer dizer, tu estás propondo o enriquecimento de local onde não só os tradicionalistas se reencontrem, mas também as pessoas que cheguem aqui tenham acesso ao conhecimento da cultura popular. Não é da fantasia, nem da arte, nem da projeção, nem da exploração utilitária ou gastronômica, mas não.
A alma do povo está viva e há um local. Esse local chama-se esse lugar. Eu acho que o que o vereador procura, na verdade, é a institucionalização dos hábitos, né? Exatamente. O Paixão falou tudo. Um ponto de referência. Né? Um ponto de referência. Lá nós podemos... Eu imagino, olha só que coisa bacana. Eu recebi alguém que vem de outro estado, de outro município, diz, olha, vamos lá no nosso centro de tradições, lá, enfim, enquanto nós almoçamos, enquanto corre o almoço, vamos dizer assim, ou a janta, ou um baile, sei lá o quê, um encontro, já uma costureira lá fica preparando uma bombacha, tá aqui teu presente, né? Tá aqui teu presente, uma bota, né? Enfim... Uma faca, comprar uma faca, ver como é que você faz uma faca, um laço, como é que você trança um laço, enfim. E por curiosidade, vereador, o senhor tem esse projeto do parque, tem o projeto do Museu do Chimarrão. Não, museu memorial ao chimarrão. Chimarrão. O chimarrão, mas essa bebida sagrada. Mas nós não temos nada que homenageie as nossas cuias. Esse absurdo aqui que eu fico nervoso. Olha aqui, me desculpa, é que meu atrevimento de novo. Isso aqui nós temos que tirar daqui, ó. Olha aqui, ó. Isso, por favor. As pessoas não sabem, a maioria não sabe que isso aqui faz referência, homenageia as nossas cuias. Foi pago isso aí? Hein? Foi pago? Claro, isso aqui é aquelas porcarias da Bienal. Deus que me perdoa. Aqui, ó. Mas, vereador, voltando à questão, além desses dois, tem ainda o projeto de criação do Museu Farroupilha. O senhor não pensou em Museu do Gaúcho, é que reunir essas três iniciativas? Mas eu concordo, olha, eu brinquei tudo, como diz. Nós precisamos fazer isso aqui, muitas coisas a gente acaba fazendo por angústia, quando não vê nada, não consegue nada, fica angustiado, até comete equívocos, às vezes, até exagero. Eu sei que até às vezes eu me passo, mas é a angústia de não ver nada. Mas os nossos responsáveis pela cultura, que eles não dão uma atençãozinha para nós, a cultura. É aquilo que eu disse há poucos dias. Tu não é obrigado a tomar chimarrão, não é obrigado a saber fazer churrasco, tu não é obrigado a usar pilcha, e bota, enfim, mas tu não pode negar que a cultura em si existe. E tu tem que respeitar. E nós estamos perdendo dinheiro. O município está perdendo dinheiro. Atrair turistas, nós temos que apresentar o que nós temos aqui. Tu vai lá para a Bahia, fazendo um comparativo, eles te levam lá eles mostram tudo que a baiana tem. Nós não conseguimos mostrar tudo que o gaúcho tem. Exatamente. Quase tudo que a baiana tem. Enfim, é isso, né? Mas que coisa, certo, né? Tá E aqui, eu estava mostrando antes, olha aqui, ó. Poucas pessoas sabem que esse aqui é o projeto do Sesimbra Jackson, olha aqui, ó. Está lá na Carlos Barbosa. É histórico. Isso aqui é É histórico. o início de toda a ideia concretizada. Isso aqui não está nem tombado. Esse prédio está abandonado ali, ó. Nós, quando iniciamos o movimento tradicionalista, fomos a esse. Os primeiros bailes deles, nós fomos lá prestigiá-los e procurar as raízes dos elementos palpáveis, documentais, para preservar e dar continuidade à tradição gaúcha em cima da obra do Sesimbra Jackson. Quer dizer que nós não inventamos coisas, nós simplesmente procuramos conscientizar a importância dos fatos, dos edifícios e dos elementos humanos, sem invenção maior. E aí também, assim, durante a Copa do Mundo, nós não falamos tanto da Copa do Mundo. Isso é importantíssimo. A Copa do Mundo nós vamos ter que apresentar alguma coisa, mas então vamos fazer um acampamento Farroupilha fora de época, vamos escolher, a nossa modesta proposta é o seguinte, se escolhe os melhores projetos, né, que vão até lá, os melhores acampamentos, os melhores piquetes, CTGs, DTGs, enfim, os melhores projetos. E para que nós possamos apresentar para os nossos visitantes. Essa é a nossa proposta. Acho que um ponto importante desse seu projeto é que não haveria cobrança de ingresso para Mas entrar. Não há, nós não se cobra. É que toda vez que se fala, vamos cobrar ingresso, vamos cobrar. O pessoal, eu sei que especulam isso e vou dizer. Estava comentando com o Renato esta semana. Tem coisa no ar aí que me preocupa. Não sei se não estão deixando acontecer algumas coisinhas aqui, ó, para se justificar lá na frente a mudança do local dos nossos encontros de setembro aqui no Parque da Harmonia. Vamos ficar atentos. Porque assim, o Renato estavam falando aí dessa proibição do cavalo, tal, que negócio todo. Gente, isso precisa ser melhor explicado.
Nenhum tradicionalista responsável anda com cavalo lá no meio do povo. Não é verdade isso. Estão jogando os tradicionalistas contra a opinião pública. Não é verdade. Eu acho que até nem tradicionalista é metido. A inventar moda, porque o homem consciente sabe da importância do cavalo, quando utilizá-lo, e do respeito para os outros. Olha, os cuidados que tem que ter com outra o público. coisa que precisa entender que tanto no desfile do dia 19 como do dia 20, e também o deslocamento para levar chama, há necessidade do cavalo estar próximo. Aqui o Renato mora lá em Eldorado. Tu não pode, não é no hora pronto que tu pega a cavalhada para vir. Então, outra coisa aqui, teria um meio termo. Por quê? Olha, quem é que vai trazer cavalo? Fulano, ciclano, beltrano. Bom, estes galpões ficam do lado, vamos dizer assim, da cerca ali, com espaço para manterem os animais do lado de fora, mas ligado ao galpão. É uma ideia, Mas não, veio de cima para baixo, pessoas decidindo que não tem a mínima sensibilidade. Se botar um cavalo na frente e perguntar, responda rapidinho, onde é que é o rabo? Ele pensa 2 vezes, porque tem dúvida. Aí não dá, Vereador, aí até não para dá. dar um exemplo, essa questão do cavalo, né, a gente está notando o seguinte, eu concordo que há muito tempo estão tentando tirar os tradicionalistas aqui do Harmonia, há muito tempo. Isso aí é uma coisa orquestrada que não vem de agora, né, porque é mais interessante botar pontos de comércio. É verdade. Hoje em dia está virado um ponto. Nós temos 120 pontos de comércio ali dentro do Harmonia. Não precisa isso. É verdade. Tem vendedores de capeta, né? Mas espera um pouquinho. Essas menores, a gente não vê, o meu tempo era juizado de menores, hoje é concerto tutelar, bem com os litrão de marisqueira, cachaça, com isso, com aquilo, tomando, ninguém faz nada. Né? As próprias bancas ali vendendo bebida abertamente, as confusão não é dentro dos piquetes, não é dentro do CTG, é na praça de alimentação. Até tu me fez uma pergunta que é a questão da faca, né? Eu sou da opinião que o cara para portar uma faca, né, é a mesma coisa tu sair com um carro e matando meio mundo. A faca é uma coisa. Claro que o que acontece? Vem às vezes uma pessoa por Harmonia, começa a encher, né, de trago. Ele já está com uma calça de brim, está com uma bota por dentro, bota por dentro as calças por fora, aí ele já bota, coloca a bota para fora, né? Aí bota uma baita, parece uma espada na cintura, né? E com a coisa na cachaça já acha que é o maior homem do mundo. Esses não são tradicionalistas. Não são. Inconscientes. E tiver cara de bombacha também, assim, não é tradicionalista, porque o homem da tradição é respeitador. E até tem uma música do Gildo de Freitas, né? Me chamam de grosso, né? E ele conta direitinho a história do homem. A faca não é uma peça de agressividade ou para briga, não. É uma necessidade do homem consciente do campo. Homem do campo, que não tem faca, ou domador sem espora, manda embora. É isso aí, exatamente. É isso aí. Mas uma provocação que eu quero fazer para vocês é no sentido de que Porto Alegre é uma das capitais do Brasil que tem a maior área rural ainda. De que maneira vocês acham que isso poderia ser usado a favor da tradição gaúcha e de que maneira talvez isso possa ser usado contra, no caso de quererem, por exemplo, tirar o acampamento aqui do centro e levar para uma outra área mais longe do centro da cidade? Bom, eu quero iniciar, eu sou vereador, eu tenho uma responsabilidade, não é mais que ninguém daqui. Eu tenho uma responsabilidade, eu sou vereador, então eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu digo, que eu vou fazer. Não que os outros aqui não tenham, não é isso, por favor. Né? Porque eu tenho pessoas que votaram em mim de vários segmentos, tá, que negócio outro. Mas eu vou pedir desculpa a essas pessoas. Eu serei o primeiro lá na trincheira, na linha de frente, na cavalaria, na primeira fila da carga, para defender que a gente não saia daqui. Se vierem com essa proposta, eu serei o primeiro. Aí eu vou esquecer um pouco, porque não dá para aceitar. Não dá. Nós não podemos. Isso aqui é uma marca. Seu Paixão e aqueles amigos dele, lá de 47, 48, fizeram tudo que fizeram e que está aqui, nós hoje estamos usufruindo, nós temos obrigação de parar o pé com essas possíveis especulações de alguém que acha que a nossa cultura é qualquer coisa, os nossos usos e costumes é qualquer coisa, que pode nos jogar para cá, para lá e tal, que negócio todo. Eu seria o primeiro. Inclusive, a semana passada,
nós organizamos, eu, o Nito e outros piquetes, criamos aqui dentro da Estância da Harmonia um movimento Trincheira da Tradição. Porque nós já vimos o seguinte, tem algumas duas associações aí no Harmonia, mas as duas não estão preocupadas com essa situação que é a tradição. Será que sabem? Pois é, esse é um pergunta. Então nós criamos, para dar um exemplo, no sábado passado, nós com um caminhão de som, porque nós achamos uma aberração essa questão do cavalo. Não é só isso. Esse, como o Nito falou no começo, o regulamento desse ano é castrador, é autoritário. Eu nunca tinha visto num período tão democrático e com algumas pessoas usam o termo Constituição Cidadã. Nós estamos no período da República. Só que pessoas hoje, num gabinete com ar-condicionado, fosse fazer um documento castrador e obrigando os gaúchos, né, como quem diz, aqueles caras que são do comércio não tem problema nenhum. Agora, nós que estamos mantendo a tradição é um problema. Então fizemos um abaixo-assinado em nome do movimento Trincheira da Tradição, que está lançando. Segunda-feira teremos uma audiência com o prefeito, levaremos um abaixo-assinado para ele, né? Aqui uma parte do abaixo-assinado, só 1000 assinaturas em 1 hora, numa rodada de caminhão de som. Tu imagina uma coisa, Paixão, os gaúchos de bombacha em cima de um caminhão de som, gritando, né, sobre a questão do cavalo, e a outra preocupação que atinge também, e uma denúncia do vereador Bernardino, a questão do desaparecimento de R$1.600.000 na prestação de conta de 2009, de um parque público que é emprestado por uma fundação do MTG e que não presta conta, e desapareceu a quantia de R$1.600.000. Não é o seu Renato que está dizendo isso. Quem está dizendo é o Ministério Público de Contas. Inclusive, essa denúncia está na íntegra do vereador, do promotor da Camino, no nosso site, né, www.piqueterodrigocambará.com.br. Isso é muito grave, que pessoas, e vamos culpar a senhora, os nossos telespectadores, tem algumas pessoas que estão sendo legítimo gigolô do tradicionalismo. Pois é, essa é uma questão interessante, porque lá em 47 vocês talvez não imaginassem que a proporção ia ser tamanha que ia se tornar um movimento político, né? Porque muitas vezes o MTG se divide, né? Exatamente. Como é que tu encaras essa questão, Nito, da tradição com o tamanho que o movimento tomou? Exatamente isso, e aí eu quero assim, justamente isso, esses homens sérios que lançaram essa ideia, talvez exatamente essa proporção toda que tomou. E também a mudança dos rumos. Eu tenho certeza dessa mudança de rumos que eles idealizaram lá, mudaram os rumos. Porque, uma certa ocasião, o Paixão disse para nós que a tradição brota da espontaneidade, do homem que cria e tal, se veste, né? E hoje a gente vê uns regramentos ditatoriais, né, que tem que ser assim, que tem que ser assado, proíbe muitas coisas. A tradição não se compra nem se vende, se sente. Se sente, exatamente, entende? Então hoje tu vês, nós que acompanhamos a evolução deste acampamento aqui especificamente, desde o primeiro momento que estamos ali, tu vês o quê? Que um inchamento da área comercial, empurrando os piquetes que são pequenos, e a cada ano toda essa estrutura comercial que já movimenta mais de R$2 milhões por mês do acampamento, né? Vai empurrando, e essa área comercial está aumentando cada vez mais. Ou seja, na relação ao acampamento, perdendo totalmente a característica disso, a sua essência, a origem como foi criada, que foi criada com essa espontaneidade do Paixão, que a gente chegou ali, se agrupou, né, num outro momento, porque no momento lá de 47 eles criaram esse momento fabuloso para a história do Rio Grande do Sul, e aqui nós criamos o acampamento. Eu tive o prazer de participar disso, também espontaneamente, chegamos ali com a chaleirinha temática e tal, vamos cultuar esse lugar aqui, que está em tese abandonado no centro de Porto Alegre, para mantermos então e ampliarmos isso. Se criou isso. E hoje está perdendo a caracterização. Preocupante, muito preocupante para nós. E tu falava sobre local, tu imagina só, nós temos hoje todo um projeto da Prefeitura de Porto Alegre, que chama-se Corredor Cultural, que ele vem do centro com a revitalização do mercado, vem pela Andradas, com as luminárias antigas, né? Vem vindo. Agora a OSPA vai estar aqui, Teatro Pôr do Sol, então é um corredor cultural. Ou seja, os gaúchos na capital do Rio Grande do Sul, tem que ter esse ponto referencial neste corredor cultural. Capital internacional do gaúcho. E tu imaginas
trocar isso. Pois é. Bom, infelizmente a gente está quase chegando eu- ao eu- fim do programa e eu eu- quero, para finalizar, saber da tua expectativa quanto à aprovação desses projetos. Eu só quero fazer, não é uma correção aqui. Ele falou, o Nito falou em 2 milhões de reais. É 2 milhões e 600 mil reais que é o que é contabilizado Exatamente. de empresas que patrocinam o comércio. Isso aí. E Isso aí. nem essa conta está certa. Exatamente. Eu desafiei, aqui eu disse, eu entrego o meu mandato. Por isso que eu levei o pedido de investigação, porque estou convencido que tem desvio de Meus recursos. parabéns para Tem desvio de recursos públicos, eu estou convencido. Eu entrego o meu mandato, vamos embora. Né? Isso é o mínimo, Paixão, que eu devo fazer em homenagem a ti e aos teus colegas lá de trás que o grande arquiteto chamou. E o grande arquiteto vai te manter por muitos e muitos anos aqui, porque nós precisamos de ti. Quando nós tivermos um parque temático, tu vai ser o professor 24 horas, tá? Mas olha aqui, ó. Então, assim, ó, porque na verdade as pessoas precisam saber que quem recebe patrocínio não são os que precisam, os que acampam. O absurdo é que são milhões de reais que acontecem, que vem da LIC, de incentivo à cultura, que são empresas que se beneficiam disso, não estão não fazendo nenhum favorzinho, não fazem nenhum favorzinho. Eles não pagam impostos, se beneficiam e tal, mas só que quem recebe não são aquelas pessoas que vão, aquelas entidades que com sacrifício vão lá acampar. Essa é a verdade. Falaram bem aqui, está voltado para o lado comercial, esqueceram de quem efetivamente faz a cultura. Por isso, olha, Poliana, nós vamos ficar aqui até o último dia do nosso mandato de bandeira hasteada, defendendo, brigando democraticamente, né, para tentar fazer com que as pessoas que não estão tendo dificuldade de nos ouvir e de enxergar também, para que elas tenham, de repente, bastante pessoas, né? Exatamente, possam enxergar aí que nós temos a obrigação de fazer alguma coisa para apresentar a nossa cultura regional aqui dos gaúchos, né, os nossos usos e costumes. Quando se fala em uso e costume, nós precisamos dizer, eu que sou lá de Frederico Westphalen, de Iraí, daquela região, né? Aqueles que são da fronteira aqui, o Paixão de Livramento. Aliás, tive o privilégio de fazer aquela cavalgada com o Dorotheu Fagundes, com os Cavaleiros Farroupilha, na homenagem dos 80 anos do Paixão, né? E o Renato, que é daqui, de Porto Alegre, precisa ser dito. Não importa da onde nós viemos, o que importa é o nosso sentimento. Gaúcho nós somos todos, exatamente. Somos Inclusive, precisamos fazer aqui uma homenagem àqueles gaúchos que nunca vieram ao Rio Grande do Sul. É verdade. Que nunca vieram ao Rio Grande do Sul. E aqueles que estão morando aqui, Poliana, que nasceram nos outros estados e que são gaúchos. Então veja que coisa bonita que nós estamos vendo aqui no nosso dia a dia. Esse menino que está aqui, como é que é o nome do teu filho? André Luiz. O André Luiz, que está aqui acompanhando o pai, né? Então, puxa vida, nós... Né? Isso é o mínimo que nós podemos fazer para homenagear o Paixão. É exatamente com o Paixão que eu quero terminar o programa. Paixão, o senhor se tornou com certeza a maior referência do imaginário gaúcho. Eu quero saber qual é a sua expectativa, o que o senhor quer que seja o futuro da tradição gaúcha? Não, eu fico muito preocupado que eu estou com 84 anos, né? Não parece. Guri novo ainda. Guri novo, não é? E das coisas que eu recolhi, pesquisei, que são riquíssimas, que é do povo, que tem que voltar para o povo. Quem é que vai oferecer essa oportunidade? Será que vamos depender só do governo, deste ou daquele, ou da cabeça de determinada pessoa do governo? Ou será que o direito está na expressão espontânea da tradição e dos poderes públicos, como o nosso vereador? Eu acho que nós estamos começando, porque no estudo sociológico, 60 anos é muito pouco. Não é para uma definição, mas o pouco tem que ser muito consciente, muito puro e fundamental, para que as novas gerações realmente sejam mais felizes do que nós. Tá certo, muito obrigada, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara, também agradecer a todos vocês que participaram desse programa. Vereador, obrigada por propor esse assunto e muito obrigada também pela sua audiência. Porto Alegre em Debate termina aqui, desejo um ótimo mês Farroupilha para todos. E viva o Rio Grande! Viva o Rio Grande!